Meus irmãos, por gentileza, abram a Bíblia. Apocalipse, capítulo 15, versículo 5. Nós vamos ler até o 16, versículo 9. Um autor chamado Richard Phillips, a nossa editora tem alguns livros dele, ele relata que o autor anglicano N.T. Wright, que é também conhecido de vários, tem alguns pontos conturbados na sua teologia, mas tem muita coisa boa também. Então, esse autor anglicano, em inglês, o N.T. Wright, ele diz o seguinte, ele narra a fala de um encontro com um ex-tutor seu, enquanto o próprio Wright estava trabalhando na sua tese de doutorado. Isso há bastante tempo, ele já é idoso. Ambos estavam pedalando num dia de folga. E o tutor perguntou a Wright como estava indo sua pesquisa sobre a doutrina da justificação. Era o tema do doutorado dele. Na verdade, confessou N.T. Wright, estou tendo dificuldades com a ira. E aí ele prossegue, e não é assim com todo mundo, disse o tutor com um sorriso e partiu em sua bicicleta. Na verdade, desde a alegada liberdade humana para a salvação e para a independência que o homem quer ter diante de Deus, todo ser humano natural se põe contra ou se põe em profunda dúvida quanto à justiça de Deus. O profeta Malaquias chega a dizer no seu livro, lá no capítulo 3, primeira parte do versículo 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Referindo-se à ira da justiça de Deus. Aí, quando chegamos ao século XVIII, e principalmente a ampliação do século XIX, a teologia liberal aproveitou esse dilema humano para dizer a seguinte sentença: um Deus sem ira trouxe homens sem pecados para um reino sem julgamento, através das ministrações de um Cristo sem cruz. Essa é a base do pensamento da teologia liberal, e que foi duramente combatida, principalmente no início do século XX, saindo da academia e chegando nos púlpitos das igrejas, esse combate. Mas essa é a ideia natural a respeito de um Deus que não tem ira nem tem injustiça. Isso traduz o homem natural, aquilo que ele deseja, pelo menos, que Deus não pratique a sua justiça e que tudo seja tratado como se a nossa raça não tivesse problema algum, não tivesse ofendido o Deus Santo desde o início. E essas taças sobre as quais nós lemos são a expressão da ira e da justiça de Deus. E ela virá. E a ira do Senhor vai se manifestar, querendo os homens ou não. Nós temos aqui o primeiro trecho lido do final do capítulo 15, que é a preparação para aquilo que vai acontecer. É como se fosse um hiato literário, uma passagem literária entre o antecedente do capítulo 15, capítulo 14, parte dele, e o iniciozinho do capítulo 15. Então tem essa passagem que vai nos mostrar as taças que vão ser derramadas sobre a raça humana, sobre a criação e sobre o reino da besta. Da mesma forma que nós vimos lá no capítulo 11, no versículo 9, o templo agora se abre numa figura muito clara e traz a imagem do véu, aquele véu que se rasga quando o Senhor está na cruz. Isso que se registra lá em Mateus 15, 38, o véu se rasgando, que também, por sua vez, é o símbolo do abrir do acesso a Deus, coisa que não havia na aliança antiga, porque precisava da intermediação do sacerdócio, e os sacrifícios se destinavam a permitir que o sacerdote conseguisse conduzir a pessoa até a presença de Deus, e havia lugares que eram restringidos em seu acesso, e alguns deles eram restringidos por um véu. Esse véu se rasga, e aqui nós temos novamente essa ideia de um véu que se abre e do santuário que aparece do outro lado. É o exato momento em que o Santo dos Santos se abre pela morte do Salvador. Mas aqui isso significa não apenas o acesso ao santuário, como significa também o fim da história. Esse ciclo em que nós estamos agora é aquele em que o fim da história acontece. Eu tenho falado para vocês, cada ciclo repete a ideia e amplia um pouco mais. Repete o ciclo anterior e amplia um pouco mais. Agora não há mais o que ampliar. Depois desse ciclo, o fim terá chegado. É essa a mensagem de João.
Lá no capítulo 15, versículo 1, nós já tínhamos lido antes o seguinte: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. E aí João interrompe. E ele só volta a falar novamente a partir do versículo 5, quando ele vai dizer que o véu se abre e, particularmente, quando ele fala que os anjos são convocados e recebem a ordem para ir até adiante, obedecendo a ordem e derramarem aquelas taças. Aberto o acesso, esses anjos que tinham sido introduzidos lá no capítulo 15, no comecinho, agora voltam à cena, saindo daquele santuário que agora está aberto. A gente precisa visualizar o que João queria mostrar para as pessoas. O santuário agora aberto, dali saem os 7 anjos, carregando não taças, isso é muito curioso, mas carregando em suas mãos os flagelos, que eram a representação mais prática e final da ira de Deus que haveria de se derramar sobre os pecadores, sobre a criação deturpada pelo pecado e sobre as hostes de Satanás. Somente depois as taças são entregues, mas eles já tinham em mãos os próprios flagelos, que são essas penalidades intensas. Nesse momento do texto, o conteúdo, os flagelos, se tornam a parte central da narrativa. Não é mais João, não é mais a hoste celestial, não são mais os seres celestiais, mas nesse momento toda a atenção se torna para as taças e anteriormente para os flagelos que já estavam em suas mãos. Curiosamente, esses anjos aqui aparecem muito semelhantes aos sacerdotes da antiga aliança. Eles vêm vestidos de linho puro e resplandecente, estavam cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Quando a gente lê isso, a gente se lembra de Levítico. Quando os sacerdotes se paramentavam para fazer com que a vontade de Deus se realizasse. E agora aqueles anjos, que são os emissários de Deus, para cumprirem as ordens de Deus, também chegam paramentados de modo quase litúrgico. E a impressão que nós temos é que nós estamos numa liturgia diante de Deus. O santuário se abre, saem os emissários de Deus, paramentados como aqueles que vão oficiar perante Deus, mas na presença deles e com eles não há harpas, não há animais para holocaustos, o que há agora são flagelos da ira de Deus que vai ser derramada, mas isso não deixa de ser uma liturgia perante o Senhor. É Deus cumprindo o seu desígnio pela eternidade. E ele faz isso de modo intenso. Lá em Levítico 26, 21, que é aquele episódio em que Deus fala, olha, se vocês fizerem isso, tem maldição, se vocês fizerem isso, tem bênção. Deus ordena que se diga ao povo, se vocês andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Isso é lá em Levítico. Quando nós chegamos a Apocalipse, nós temos 7 taças, que são flagelos muito piores de tudo que já apareceu no Apocalipse até agora. Nada é tão intenso como o castigo da parte de Deus no livro de Apocalipse até aqui. Nada. Era 1/3 que morria, era 1/3 que era manchado pelo sangue, agora é tudo, não sobra nada. É a totalidade que vai ser castigada pela ira de Deus. O círculo mais interno dos seres que ficavam ao redor do trono era composto exatamente pelos seres viventes. Nós já vimos isso, né? Eles já tinham sido mencionados lá no capítulo 4, e eles trazem características daqueles querubins que aparecem lá em Ezequiel, lá em Isaías. Eles se parecem, aqueles seres viventes são seres fantásticos, fenomenais. Eles são uma espécie de liderança nas hostes celestiais. Eles guiam a adoração diante do trono de Deus. Está lá no capítulo 5, no capítulo 7 eles fazem isso, no capítulo 14 eles fazem isso. Eles são responsáveis por liderar a adoração na presença do trono de Deus. No capítulo 6 são eles que enviam os 4 cavaleiros. E lá no capítulo 19 são eles que vão clamar amém, aleluia, na presença
de Deus e da sua vitória. Nesse momento aqui aparece um dos seres viventes mencionados e ele passa a agir como se fosse um representante de Deus. E ele dá a cada um dos anjos uma taça de ouro, que neste momento se parece muito com aquela taça de ouro que estava cheia das orações dos santos, lá do capítulo 5, versículo 8, que ficam diante de Deus, e aqui nós até comungamos ao redor da palavra, dizendo: as nossas orações não ficam perdidas por aí, Deus as guarda, num simbolismo muito intenso de que as nossas orações não têm prazo de validade. O Senhor sabe o que nós pedimos a Ele, e no tempo certo o Senhor responderá aquilo que nós oramos. Agora, elas não estão cheias da nossa oração, não estão cheias de incenso, como era na antiguidade, perante o altar em que seriam queimados os holocaustos, mas agora estão cheios dos flagelos, trazendo a ira de Deus que será derramada. E esse é o quadro da preparação para a entrada nesse tempo do derramar das taças da ira de Deus. E aí, a partir do versículo 2, porque no finalzinho do versículo 1, vem a ordem: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A partir do versículo 2, nós temos 4 taças, sobre as quais nós vamos falar brevemente hoje. A primeira curiosidade é que existe um paralelo perfeito entre as 7 trombetas e as 7 taças. Primeiro, de cada uma, fala da terra. Segundo, fala do mar. Terceiro, rios, fontes, mares interiores. Quarto, sol, lua e estrelas. No caso das 7 taças, só menciona o sol. Quinto item, o poço do abismo, ou o trono da besta. Sexto item, é o rio Eufrates que aparece. E o sétimo, vem uma teofania na forma de raios e de granizo. São exatamente paralelos, com uma diferença: nas trombetas ainda era uma advertência, ainda havia tempo de arrependimento, ainda havia tempo de ver o que Deus estava lançando e de dizer: eu quero me arrepender. Agora, nas 7 taças, essa possibilidade não existe mais, e não é mais uma advertência, agora é um juízo, agora é o castigo de Deus que vem sobre os impenitentes. A primeira taça, que está aqui no versículo 2, se você está com sua Bíblia aberta, dê aquela olhadinha para você se lembrar. Lembrando que nós hoje veremos 4 taças. As 4 taças são derramadas sobre o reino natural, são derramadas sobre elementos da natureza, da criação. As 3 últimas taças são lançadas sobre o trono da besta, são lançadas sobre elementos da transcendência, são elementos sobrenaturais. Então, as 4 primeiras taças, elementos naturais; as 3 últimas taças, elementos sobrenaturais. Nas trombetas já tinha sido feito assim, e agora o Senhor mantém essa mesma ordem. Essa primeira fala nos lembra do castigo que foi aplicado com a 6ª praga sobre o Egito. Quando ele derramou a sua taça sobre a terra, apareceram úlceras malignas e dolorosas sobre todas as pessoas. Todos aqueles que não possuem o selo de Deus são marcados pela besta. Nós já vimos que a pessoa ou era marcado pela besta ou tinha a marca do Senhor. Não havia ninguém sem marca. E essa é uma característica do nosso mundo. Não há ninguém sem Senhor. Ou se é servo de Deus, ou se é servo de Satanás e do mundo. Não há uma terceira via. E essa marca sobre a qual fala o Apocalipse deixa isso ainda mais claro. Não há meio termo. E aqui os adoradores da besta, que se recusaram a ouvir as advertências, passam a sofrer, nesse momento, inevitavelmente, as consequências diretas da recusa de servir a Deus e ao Cordeiro, e são terrivelmente atormentados por úlceras e dores incontroláveis. Um dia desse eu li uma matéria sobre uma jovem, talvez seus 20 e poucos anos, que teve que passar por uma cirurgia. Era uma enfermidade raríssima, em que ela sentia dores incontroláveis, não tinha remédio, não tinha morfina que desse jeito.
E ela passou por uma cirurgia, ao que tudo indica, ela melhorou bastante. Existem dores que são incontroláveis no ser humano. Você imagina todas as pessoas debaixo do sol, todas as pessoas sobre o planeta, sofrendo de dores incontroláveis ao mesmo tempo. Mas essas aflições, nesse momento aqui, atingem apenas os adoradores da besta. Não atingem mais os filhos de Deus. Até um certo tempo atrás, as aflições vinham e as pessoas que já serviam a Deus, de alguma maneira, eram atingidos. Neste momento, só quem sofre são aqueles que estão fora do alcance da salvação. Tudo isso aconteceu com aqueles que se tornaram seguidores do império. Vamos lembrar onde é que João está, final do primeiro século. Havia um império que abafava com perseguições os cristãos. Tudo isso, então, acontece com aqueles que se tornaram seguidores do império, seguidores do seu modo de vida, do modo de vida mundano daquele tempo, como é descrito lá no capítulo 13, em que nós falamos muito bem a besta que sai do mar, a besta que sai da terra e o que aquilo significa para nós, inclusive no mundo atual. Assim que apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. E mais uma vez, João está aqui nos mostrando a forma de uma inversão divina, de acordo com aquela lei bíblica do olho por olho, lembram dessa lei? E todo o tempo João vai lá atrás buscar informações, tem um nomezinho bonito, é Lex Talionis, né? Ou seja, a lei de Talião, como era conhecida aquela lei, olho por olho, dente por dente, uma lei de reciprocidade de danos. Aquilo que você causou deve ser causado também em você. O que o império distribuiu aos que se recusaram a seguir os seus caminhos e as suas políticas, será o que eles receberão da mesma forma. Essa é a ideia dessa primeira taça derramada. Úlceras, dores, sofrimento do qual não se tem como fugir. Aí vem a segunda taça. Se essa primeira é uma punição contra aqueles idólatras que se prostram diante do sistema desse mundo, que corrompe, e que por isso mesmo agora são alvo da ira de Deus, a segunda taça é também uma punição não necessariamente apenas contra as pessoas, mas contra o próprio sistema. Eu falei disso para vocês lá no capítulo 13. Se na primeira taça nós temos o flagelo sobre os homens, agora nós enfrentamos a destruição completa. O mar se transforma em sangue. E a destruição não é mais uma destruição parcial. Não é mais um terço do mar que vai morrer. Agora é tudo. Não é apenas ambiental, mas toda a vida marinha vai sucumbir. Tudo aquilo que é produzido no mar desaparece, vai ser extinto. Toda forma de exploração financeira marítima acaba. Não existe mais nada. O mar se torna uma grande poça de morte. Para esse flagelo não há limites. Todas as criaturas do mar perecem. Toda a riqueza do mar desaparece. Esse flagelo vai se colocar como um símbolo dramático que representa o colapso da natureza no dia do juízo do Senhor. É preciso que a natureza colapse para que ela seja redimida. E aqui está um exemplo disso. E essa aqui, meus irmãos, é uma praga muito mais grave do que se viu até aqui, porque todos os oceanos agora se transformaram em sangue como de um morto. Vocês sabem o que é sangue de uma pessoa morta? É um sangue coagulado. Vocês imaginem vocês olharem para a Baía de Guanabara e não verem mais o mar. Vocês verem sangue coagulado, aquele sangue grosso, escuro. Os mares da terra se transformaram em algo assim nessa praga. A morte se torna um fenômeno de ordem mundial porque morreu todo ser vivo que havia no mar. A gente fica abismado quando passa aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, de tempos em tempos vem aquela multidão de peixes boiando, morreram por falta de oxigenação. Vocês imaginem toda a vida dos oceanos morrendo ao mesmo tempo.
voltando ao império, o mar era a força vital de Roma, por causa do seu abastecimento alimentar, mas principalmente por causa do ordenamento comercial. E o que essa praga vai fazer é causar uma destruição e é colapsar todo o sistema econômico do mundo caído. Há pouco tempo atrás, deu uma bugada num sistema e parou Europa, América do Norte, parte da América Latina, Ásia, todo mundo parou. Só uma empresa, não sei se é a United ou American Airlines, também depende daquele sistema, só ela, durante aquele tempo de apagão, teve um prejuízo de 2,8 bilhões de dólares. Vocês imaginem isso sem limite. Aquilo foi um tempo curto por um colapso. Vocês imaginem isso como uma praga vinda de Deus, sem ninguém poder fazer nada. Não tem um mega gênio da TI que resolva um problema quando foi Deus quem botou. E aí vem a terceira taça. É a punição contra o sistema, mas o sistema que é usado por aqueles que perseguem. É interessante como João vai montando isso, porque ele tinha o Império Romano ali do lado, funcionando como tudo isso aqui. Nessa terceira taça, a exemplo do que tinha acontecido com as trombetas, são as fontes das águas, os rios que se transformam em sangue, os mares interiores. Meus irmãos, naquele tempo, falar de mar era falar do Mediterrâneo. Ninguém se aventurava fora dele, não. Quem estava ali dentro só ficava por ali. Mas havia mares interiores e rios que eram bastante conhecidos. A parte lacustre estava tudo transformado em sangue. E é curioso porque aqui João fala um pouco mais detalhadamente. A última vez que o altar tinha sido mencionado foi lá no 5º selo. Lá atrás, nunca mais o altar tinha sido mencionado. Lá no 5º selo, as almas dos santos clamavam debaixo do altar pela justiça divina. Como resposta àquela oração, Deus tinha enviado já primeiramente uma advertência com as trombetas. Mas não lançou diretamente a punição, foi uma advertência. Agora a sua resposta se completa literalmente com algo que é irreversível. É uma espécie de vingança que vem da parte do próprio Deus, que é juiz onipotente e todo-poderoso sobre os seus próprios desígnios. Ele é justo, eterno, santo e também é vingador. Tudo isso está no cântico que o anjo entoa aqui. O julgamento daqueles que martirizaram os santos corresponde ao mal que cometeram. Curiosamente, Deus está aplicando sobre eles também a lei do olho por olho. Nesse caso, a lei do sangue por sangue. O julgamento de Deus atinge um mundo rebelde, fazendo justiça àqueles que tinham sido martirizados. Apocalipse 6:9, em resposta às orações dos santos perseguidos. 13:7. João vem montando uma história nos seus ciclos e agora essa história ganha mais sentido. Diante da severidade da justiça de Deus, irrompem nesse texto 2 cânticos que nós lemos juntos, inclusive. São cânticos de exaltação a Deus e cânticos de exaltação à justiça de Deus. É difícil para o ser humano engolir a ira justa de Deus, como nós falamos lá naquele episódio do começo, naquela conversa entre o tutor e N.T. Wright, falando sobre a ira. Nós achamos que Deus é uma espécie de Papai Noel que nunca vai promover a justiça entre nós. Deus pode ser tardio em se irar, mas a sua ira é justa, é santa e é devida e terá o seu lugar certo. O Deus santo e eterno julgou. Esse é o primeiro ponto que aparece aqui. Há 3 pontos interessantes nesse cântico. Deus eterno, santo, julgou. O segundo ponto é que ele foi favorável aos santos e profetas. Deus não inverte a sua justiça. A justiça do homem inverte. Deus não inverte. A justiça do homem é falha. A justiça de Deus é perfeita. E o terceiro ponto
Os réus foram sentenciados com justiça. Aqueles que promoveram a própria ira de Deus, que agora são colocados no seu devido lugar, sentenciados e castigados, eles são punidos porque têm que ser punidos, que a justiça de Deus não pode prevaricar. Para que não reste qualquer dúvida, a confirmação vem do próprio céu. O anjo estava ali cantando, fala de tudo isso, da justiça, do poder, da retidão do Senhor. E aí vem uma palavra lá do céu. Certamente, ó Senhor, vem lá da parte do altar. Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Não resta dúvida. Aquilo que o Senhor está fazendo, no derramar das taças, no espalhar dos flagelos, é juízo verdadeiro e é juízo justo. E aí vem a quarta taça. Os pecadores que não se arrependeram quando o sol se escureceu, lá atrás, lembram, o sol escureceu, os astros também perderam seu viço, mas agora eles são punidos com o calor do sol. O que é muito curioso, porque o sol escurecendo, você finge que não viu, você acende lanterna, passa um tempo, aquilo pode gerar algum temor, mas não ficou escuro para sempre, lá atrás. Mas como é que você vai fugir de um calor que queima você? Da escuridão a gente tem como fugir, mas de um calor abrasador, como se você estivesse numa fornalha, você não tem como disfarçar, você não tem como fugir dali, você não tem para onde fugir. E diz aqui que a taça foi derramada sobre o sol, e o sol começou a queimar as pessoas. As pessoas atingidas por causa disso começaram a ter consciência da presença de Deus, percebiam que era Deus, mas o seu coração, ao invés de se render ao Deus que os punia, começa a blasfemar contra Deus. Seus corações estavam endurecidos, isso nos lembra muito o episódio de Faraó. Quanto mais Deus castigava, mais o seu coração se endurecia e mais o Senhor depois nos diz, fui eu que endureci o coração dele. Se recusam a se arrepender e a dar glória a Deus, criaturas caídas, que se recusam a reconhecer a majestade do Senhor, e isso torna ainda mais óbvia a sua culpabilidade e a justiça de Deus em os punir. Deus mostra uma vez mais que, quando não aderimos e não obedecemos às suas advertências, o castigo virá e ele virá de forma justa. Enquanto tudo isso acontece, o sol toma aspectos irreconhecíveis ao longo da história humana. Nunca ouvimos falar desse episódio, de algo semelhante. Quando Deus dá poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. Curiosamente aqui, novamente, os santos não são atingidos, porque lá no capítulo 7, versículo 16, tinha havido uma promessa do Senhor, de que nunca mais cairia sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. O Senhor lá atrás já tinha prevenido de que algo aconteceria, mas os santos seriam poupados desse castigo. Os seus perseguidores, no entanto, enfrentam muito mais do que uma queimadura leve. Enfrentam muito mais do que uma insolação. Você já deve ter visto gringo cor-de-rosa aqui pelo Rio de Janeiro, né? O que é aquilo? O sujeito não tem o hábito de estar na praia, vai e acha que é simplesmente ficar no sol. Depois ele compra uma caixa de Caladril e fica passando dias e dias ali. Vocês imaginem isso? O sujeito ficou exposto de maneira indevida no sol. Vocês imaginem sem ter para onde ir. De certa forma, essa linguagem aqui está antecipando algo terrível que vai se descrever lá no capítulo 20, versículo 10, quando vai haver a descrição do lago de enxofre, do lago de fogo, que será a consumação também do reino das trevas. Amém, queridos? Vamos concluir, vamos pensar sobre esse texto. Os flagelos das taças expressam o juízo de Deus. O livro de Apocalipse é simbólico. As taças expressam a autoridade que foi dada a Deus para aqueles anjos, para que eles derramem algo.
Esse algo são os flagelos, que já estavam nas mãos daqueles anjos. Faltava a ordem de Deus para que eles derramassem. E a forma como, simbolicamente, João nos descreve isso, é colocando aquilo numa taça e derramando sobre o lugar certo em que tinham que derramar. Mais uma vez, nós temos aqui uma profunda conexão com as pragas do Egito. E o que de fato isso significa? Significa juízo de Deus, o que vai se tornar cada vez mais explícito até chegarmos aos versículos 9 e ao versículo 11, que ainda não lemos, mas que leremos em breve. Versículo 9 diz: as pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O 11 vai dizer o seguinte, que já é no quinto flagelo: e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. É muito parecido. A blasfêmia começa a ser arremessada contra Deus. E aqui não há mais advertência, portanto não há mais chance de arrependimento algum, não existe mais isso. Mas os perdidos vão para a perdição, demonstrando o que eles foram ao longo de toda a sua vida. Nós semeamos aqui para a eternidade. Aquele que semeia vida justa com Deus através de Cristo, semeia salvação na eternidade. Aquele que semeia a recusa do Salvador, semeia a perdição na eternidade. Aqui vale nós dizermos que esses são blasfemadores inimigos de Deus. E ainda, trazendo um paralelo com o Egito, nós podemos entender que parte disso vai se explicar, assim como ocorreu com o próprio Faraó, pelo endurecimento do coração que o próprio Deus impôs àquelas pessoas. E o resultado foram as pragas. E que, por sua vez, elas afastaram ainda mais os impenitentes do Deus Todo-Poderoso. Há aqui um episódio que precisamos atentar. Quando nós falamos de blasfêmia, nós nos lembramos apenas da blasfêmia pronunciada. Mas a blasfêmia pode vir travestido de outras coisas, como atos de insubordinação contra Deus, atos de desobediência contra o Senhor, atos da repulsa pelo Deus Todo-Poderoso. Não estou mais falando de filhos de Deus, estou falando daqueles que são inimigos de Deus e que, portanto, são blasfemadores em todos os aspectos. Com esses não podemos nos associar, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Não podemos nos associar com blasfemadores de nenhuma espécie neste mundo. Nós temos que mostrar a eles a verdade de Deus, a fim de que, agindo o Senhor no coração deles, eles se convertam ao Senhor. Mas não podemos nos associar aos blasfemadores, a fim de não parecermos como aquele que anda com os porcos e que, portanto, anda com cheiro de porco. Os flagelos das taças expressam o juízo de Deus. E esse juízo pleno e final virá sobre a nossa raça. A ira de Deus. Ainda podemos ter problema em reconhecer a ira de Deus. Ninguém aqui vai confessar que tem problema com a ira de Deus. Mas na nossa vida prática, às vezes a gente tem. Lá no fundo do coração, às vezes alguém ainda argumenta, mas será que é isso mesmo? A nossa natureza caída ainda insiste em julgar a justa ira do Deus que é totalmente justo e santo. E é da ira de Deus que é promovida a sua justiça e os seus atos justos. A sua natureza é santa, sua natureza é perfeita, todos os seus caminhos são justos e perfeitos. A nossa reação diante dos fatos de Deus não pode ser de alegria perante a destruição eterna dos impenitentes. E isso tem que ficar claro em nosso coração. Não podemos nos alegrar com a desgraça eterna daqueles que não serão salvos. Isso é pecado. Nós temos que nos alegrar porque o Senhor nos chamou, nós ouvimos e entendemos o chamado. E alegres no Senhor, vamos um dia adentrar os pórticos celestes. A nossa alegria está no Senhor, não está em ver alguém com a ausência do Senhor. É lamentável pensarmos em alguém que se perde eternamente. A nossa reação diante dos fatos de Deus, portanto,
não pode ser de alegria nesse caso, não pode ser o sofrimento do ímpio, não pode ser o seu castigo eterno, mas a nossa salvação é o reconhecimento de que, mesmo que seja difícil de compreender, todos os atos do Senhor são santos e são justos, são amoráveis e são perfeitos, inclusive a ação da sua ira. A ira de Deus não se parece com a nossa ira, é outra coisa. Então fica uma lição para nós: não desprezemos a justiça de Deus, sabendo que a sua ira é a força de seus atos totalmente justos. Amém, queridos? Sobre o juízo de Deus contra os sistemas deste mundo. Mais uma conclusão, aqui chegamos. Os flagelos demonstram como Deus não deixará impunes os sistemas de opressão. Meus irmãos, olhem para os jornais, olhem para as mídias que ainda comunicam alguma coisa e vejam como está o nosso mundo. Deus não deixará esse mundo impune. Aquela ira que você sente quando vem injustiças, e elas são muito grandes, são intensas, são pernósticas, são abomináveis. Nós gostaríamos de ver a coisa acontecendo para aquilo tudo acabar. Nem tudo que gostaríamos de ver acabado vai acabar diante dos nossos olhos. Mas uma coisa é certa: haverá um tempo em que o ponto final de Deus será dado, e todo o sistema que oprime a criação e os filhos de Deus terá um ponto final, e a ira de Deus vai se manifestar. O homem tem usado os meios econômicos para oprimir e para corromper, ao passo que Deus nos dá abundância para administrarmos a criação como mordomos. A queda bagunçou isso. Os recursos são usados como meios que corrompem, seja pela multiplicação exacerbada e do mau uso dos recursos. E aí nós podemos ver um desequilíbrio dentro do livre mercado, um desequilíbrio dentro do que nós chamamos de capitalismo, a deformação. Ou seja, pela supressão dos recursos por alguns para aprisionamento, cerceamento das ações de pessoas comuns. E aí nós vamos nos lembrar da supressão da liberdade que é promovida por todas as possibilidades que o marxismo traz, como sistemas não apenas políticos, mas principalmente econômicos nesse caso. O que eu quero dizer com isso é que em ambos estes casos, em ambas essas deformidades, uma delas é totalmente deformada, que é o marxismo. Não existe encontro entre a cosmovisão, essa cosmovisão e a cosmovisão cristã. É impossível. Por mais que alguns queiram fazer isso, é uma ginástica que não dá. Mas o fato é que nessas deformidades não há reconhecimento de Deus, e o que surge aí é uma idolatria em torno dos recursos, seja de um jeito ou de outro. Agora uma pergunta para a gente: como cristãos que nós somos, quão zelosos temos sido com os recursos que Deus nos deu para administrar? Qual é o zelo que você tem com aquilo que você tem em mãos? Qual tem sido a honradez com que você trata os recursos que Deus deixou com você? Nós temos evitado a dependência dos princípios deste mundo e dos seus sistemas, ou temos cedido a ele? Um exemplo muito bobo que eu e Roberta sempre vemos e sempre falamos: como tem gente que começa a crescer financeiramente e permite que a bênção se transforme na sua maior maldição. Um exemplo bobo. Você cresceu, trabalhou, tudo digno, tudo lícito. Aí compra aquela casa de praia, lá em Maricá. Nunca mais vem à igreja, porque agora você tem uma casa de praia. Não é verdade? Isso é um exemplo muito bobo. É o uso inadequado dos recursos que Deus deixou. Isso é uma pessoa, vocês imaginem um sistema. Nós temos examinado realmente quais são os valores que governam a nossa relação com os recursos? Quais são os valores? São os de Cristo? Você manda no seu dinheiro ou o seu dinheiro manda em você? A raiz dos males aí se concentra no amor pelo dinheiro. São valores do reino de Deus ou são valores deste mundo? Como é que você olha para os recursos? Como é que nós olhamos para a forma pela qual esse mundo nos envia as informações dos seus sistemas?
olhando como filhos de Deus ou como filhos deste mundo? Será que nós temos idolatrado os recursos? Ou nós temos usado os recursos conforme a Escritura determina? Como é que a gente tem lidado com os recursos? Vem mais um item, que é a blasfêmia de culpar Deus. Nós vimos pessoas, ao final de tudo, reconhecendo a origem divina daquelas disciplinas e das dificuldades impostas, no final de tudo, no derramar das taças. O homem natural enfrenta tudo isso, mas isso não o leva ao arrependimento. E eu agora nem vou falar de quem está lá no final com as taças da ira de Deus. Estou falando de hoje. É muito fácil nós vermos alguém sofrendo alguma circunstância e às vezes é mesmo Deus empurrando para algum lugar em que ele possa ver a realidade de Deus, mas ao invés de reconhecer quem é Deus, ele se põe a blasfemar, seja por palavras, seja por atos ou pelas duas coisas. Isso por quê, gente? Porque as pessoas desejam viver por sua própria vontade. Eles não querem viver com Deus, eles querem estar longe de Deus. E por não saberem, às vezes, externar isso, blasfemam contra o Senhor. Aí, quando as coisas dão errado, por causa da culpa do próprio pecado deles, aí eles culpam Deus. Por que Deus deixou isso? Por que isso aconteceu? Deus não é bom? Por que ele deixou isso acontecer? Volta, faz um flashback na sua vida e vê onde é que você semeou o que você está colhendo agora. Com que frequência o nosso coração culpa a Deus por circunstâncias que são ocasionadas por nós mesmos? Meus irmãos, isso é uma experiência para incrédulos, não para filhos de Deus. A blasfêmia contra Deus não necessariamente é uma fala direta, como eu já falei para vocês, mas é a negação da glória e da justiça de Deus, o que pode ser feito também com os nossos atos, não apenas com a nossa fala. E como Igreja de Cristo, nós precisamos nos firmar no chamado amoroso do Senhor, para pregar às pessoas que ainda há tempo, é para informar, ainda há tempo. O Senhor está trazendo advertências, Ele ainda não trouxe o juízo. O dia que o juízo se derramar, acabou o tempo, não tem mais o que fazer. Você vai ver, vai querer e não vai poder. O tempo é hoje, o tempo é agora. E, finalmente, a blasfêmia do mundo de hoje e o seu império do mal. Assim como o Império Romano, que era alvo das instruções de João para a igreja do final do primeiro século, o mundo atual, em sua luta contra Deus e contra a igreja, também desfere pesados golpes contra os cristãos em toda parte. Eu li agora à tarde uma matéria que dizia que, diante dos acontecimentos que estão se desenvolvendo na Grã-Bretanha, principalmente na Inglaterra, com a revolta dos muçulmanos em todas as cidades, com mortes e dilacerações nas vias públicas, o primeiro-ministro declarou que nenhuma igreja cristã e nenhuma sinagoga receberão proteção, mesmo sendo atacados, mas que todas as mesquitas receberão uma guarnição policial. Estamos falando da Inglaterra, o berço de John Wesley, o berço de muitos daqueles que nós lemos, J.C. Ryle, Packer e tantos outros, John Stott, berço de grandes homens de Deus. Essa declaração foi feita agora à tarde. Você é cristão? Eu não estou nem aí para você. Toma pedrada, paulada e facada, que é o que está acontecendo. As turbas estão andando pelas ruas da Inglaterra, batendo em todo mundo. Sabe arrastão? Só que em vez de roubar, estão batendo, esfaqueando, dando paulada. Eles estão com martelos e facas, dando martelada e facada nas pessoas. Ataques terroristas que são apoiados pela política institucionalmente colocada. E pela mídia internacional, os ataques terroristas são apoiados. Meus irmãos, há 50 anos atrás, seria internado com camisa de força alguém que apoiasse um terrorista matando os outros. O sistema desse mundo está de tal forma invertido que já está aparecendo aquilo que João denuncia aqui em Apocalipse. O ocaso, o declinar total da ética e da moral ocidental que era pautado num princípio judaico-cristão. Ora, como é que você acaba com isso? Ofusca a possibilidade de cristãos terem voz.
Porque se os cristãos não tiverem voz, você não pode mais falar de família. Você não pode mais falar de Deus. Você não pode mais falar da retidão. Você não pode mais dizer que existe verdade. Esse é o sistema desse mundo, diante do qual nós estamos e no meio do qual nós peregrinamos. A gente talvez não seja ainda jogado dentro de um coliseu para ursos, leões e cachorros grandes matarem a gente dilacerados. Mas nós estamos jogados aos leões. A invasão do Ocidente pelo avanço do islamismo, meus irmãos, isso não é o que a mídia qualificou como islamofobia. Há 1400 anos, os partidários dessa religião trucidam, matam, estupram, esfolam. De maneira absurda, porque, segundo eles recebem ordem do Deus deles para isso. E no livro sagrado deles está escrito, registrado, que se forem cristãos e judeus têm que morrer. Você não ora ao Senhor buscando a presença de Deus? Porque você entende que Deus mandou? Pois eles matam entendendo que Deus mandou, o Deus deles, né? E por que é que o sujeito faz isso, inclusive, entra e se explode no meio de todo mundo? Porque ele crê que imediatamente após isso ele vai entrar no paraíso com 72 virgens e um mar de mel, um rio de mel, mar não, rio, um rio de mel correndo. O cara quer passar a eternidade comendo mel. Meus irmãos, nós temos que respeitar sim a fé das pessoas, seja lá o que você quiser ser, mas temos que reconhecer também o quão nefastas podem ser as tiranias em nome da religiosidade. Guerras desenfreadas sem qualquer motivação, a não ser o lucro. Quantos países nos últimos 50, 60 anos perderam suas fronteiras, suas riquezas, perderam seus recursos naturais porque outra potência resolveu entrar, não havia nenhuma motivação. E como não havia, se inventava uma motivação. Crimes políticos, crimes eleitorais na nossa América Latina como nunca vimos antes. É uma escalada desenfreada em que você mente, todo mundo sabe que é mentira e fica por isso mesmo. E você não tem o que fazer, porque quem teria o que fazer, que é a justiça, ela já foi cooptada por aquele processo de corrupção que eu falei antes. O sistema do mundo, e eu não estou aqui dizendo foi fulano ou foi Beltrano, eu estou dizendo que isso é um sistema que se alastrou. A igreja está mergulhada nisso aí. Essa é a sociedade em que nós estamos. É para isso que nós temos que pregar o Evangelho. E é disso que nós temos que proteger a nossa alma. Uma justiça corrompida em toda a sua extensão, em que você vê inocentes sendo presos e culpados sendo postos na rua. Com honradez, honram-se os criminosos. Dão-se diplomas aos criminosos. E não é porque o cara passou 4 anos na cadeia estudando, não. É porque ele, afinal de contas, ele tem um cartel político. E eu usei o nome cartel de propósito. Nós estamos mergulhados nisso. Meus irmãos, o encerramento desse sermão de hoje é para nos dar um quadro difícil, porque a igreja está mergulhada nesse quadro difícil. E é da nossa competência dizer para o Senhor: eu trago a marca de Cristo, preserva-me até o final. Amém, queridos? Eu espero que você vá se sentindo mal para casa hoje, para que, sentindo-se mal, você recorra ao Senhor e tenha uma vida que de fato agrade ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos.